Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Chico Wilson com mais um vídeo em nosso canal. A nossa aula de hoje é a aula de número 8, né? Sobre probabilidade, estatística e análise combinatória. Ok? Nós temos aqui um conteúdo muito cobrado em todos os concursos, né? Cai, não, despenca em todos os concursos. Então, vamos à nossa aula de hoje, porque é assim, um assunto que é de suma importância. Você que está se preparando para concurso de guarda municipal ou qualquer outro concurso, é um conteúdo que realmente é muito cobrado, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos na nossa aula de hoje. Vem comigo, então. Bom, a primeira questão nós temos aqui, ó, caiu na Universidade de Rio Verde, guarda municipal, né? Analise as sentenças a seguir sobre distribuições discretas e contínuas da probabilidade. Veja, então, nós temos aqui é, uma questão bem simples, bem simples. Veja, o item 1 diz, a distribuição discreta descreve a probabilidade de ocorrência de cada valor de uma variável aleatória discreta. A distribuição discreta descreve a probabilidade de ocorrência de cada valor de uma variável aleatória discreta. Verdade, né? Positivo, muito certo esse item aí. Então, portanto, o item 1 é verdadeiro. No item 2, nós temos: tem-se que uma variável aleatória discreta apresenta valores incontáveis como uma lista. Opa, incontáveis não, né, pessoal? Não, não, não. Apresenta valores contáveis, né? Então, tem-se que uma variável aleatória discreta apresenta valores incontáveis, como uma lista de inteiros não negativos. Não, o item está falso, errado. Não, não, não. Incontáveis não, são valores contáveis. Ok? Bom, o item 3 diz o seguinte: uma variável aleatória contínua é uma variável aleatória com um conjunto de valores possíveis que são infinitos. Verdadeiro, muito verdade. Ok? Então, nós temos aí verdade e falso. Verdade, portanto, o nosso gabarito é a letra C. Letra C é o nosso gabarito nesse caso aqui. Verdade e falso, verdadeiro. Ok, pessoal? Uma questãozinha bem tranquila, que cai sempre, está sempre caindo em concursos ah, com, sobre o conteúdo de probabilidade. Bom, a segunda questão diz o seguinte: olha, caiu na banca IPAD, né, na Prefeitura Municipal de Recife, de agente municipal. Uma urna contém 30 bolas, das quais 5 são vermelhas, veja, 5 são vermelhas, e o restante brancas. Duas bolas são retiradas ao acaso, sem reposição, ou seja, tira e não devolve. Qual a probabilidade de ser obtidas uma bola branca e uma vermelha? Pronto. Vamos à nossa solução. Veja como foi que eu fiz aqui, vou explicar para vocês. Veja, obtendo uma bola branca, depois uma bola vermelha, desde que seja uma vermelha e uma branca, ok? Então, veja bem, nós temos 5 vermelhas, né, 5 são vermelhas, o restante é branca, portanto, 25 do total de 30. Então, eu tenho 25. Se eu quero obter uma branca primeiro, obtendo primeiro uma branca. Então, eu tenho 25 em 30 vezes 5 em quanto? Em 29. Por quê? Porque a primeira já foi retirada. Se foi retirada, não fica mais 30 o total, né? O total agora é 29. Então, eu tenho 25 em 30. Quando eu vou retirar a primeira, eu tenho 25 das brancas no total de 30. Vezes, aí 5 das vermelhas no total de 29, porque eu retirei uma. Ok? Então, multiplicando 25 vezes 5 dá 125, 30 vezes 29, 870. Agora, depois, uma vermelha. Isso no caso de sair uma branca. Agora, vamos calcular, no caso, saindo uma vermelha. Então, eu tenho, de primeira mão, tenho 5 em 30.
né? Vezes o restante, 25 em 29, que a primeira eu já tirei aqui, ó. Ok? Então, teria 25 em 29. Agora não mais 30, porque tiramos uma, né? Então, perceba que dá a mesma coisa, né? Só é um inverso, né? Invertido. Então, fica 5 vezes 25, 125 também, e 30 vezes 29 é igual a 870. Ok, saindo primeiro uma branca, depois uma vermelha. Mas veja que a questão diz uma branca e uma vermelha. Mas tem a possibilidade de sair uma branca primeiro ou uma vermelha. Então, esse ou é somado. Então, a gente pega os valores, ó, 125 sobre 870, mais 125 sobre 870. 125 mais 125, 250, e repete 870. Né? Então, aqui, ó, cortando zero em cima e zero embaixo, aqui, ó, se a gente eliminar zero aqui, fica 25 sobre 87, é a probabilidade de sair uma bola branca e uma bola vermelha. Ou uma branca, ou uma vermelha, uma vermelha, ou uma branca. Ok? Então, 25 sobre 87 avos. Então, o nosso gabarito é a letra D. Ok? Ok, pessoal? Letra D é o nosso gabarito. Vamos para mais uma questãozinha. Veja, a terceira questão diz o seguinte, ó. Caiu na banca Setap, Prefeitura de Marituba, no Pará. Após um levantamento no número de ocorrências de um posto da Guarda Civil, foi obtida a seguinte tabela. Mês, em janeiro de 2025, número de ocorrência, 400. Fevereiro de 2025, número de ocorrência, 520. 520, ok? Março de 2025, 460 ocorrências. Abril de 2025, 380 ocorrências. Maio de 2025, 400 ocorrências. Junho de 2025, 240 ocorrências. Os valores da moda, primeiro ele quer a moda, depois da média e da mediana do número de ocorrências são respectivamente iguais a. Então, primeiro ele quer que a gente calcule a moda, depois a média, depois a mediana. Vamos lá, então, na solução. Veja como eu fiz, vou explicar para vocês. Bom, pessoal, moda é simplesmente. Quando é que a pessoa está na moda? Quando ele está usando o que todo mundo está usando, né? O que está em evidência. Então, moda é o que mais aparece numa amostra de dados. Veja, moda é isso. Qual foi qual foi o valor que mais apareceu aqui nessa amostra de dados? Olha? 400. Apareceu uma vez, duas vezes. Olha? Então, a moda é o que mais aparece na amostra, ok? Então, a moda é 400. Bem simples, né, pessoal? Só isso. Moda é o que mais aparece numa amostra de dados. 400, beleza. Bom, média. Bom, a média você vai somar todos os valores e dividir pela quantidade. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos fazer o somatório, né? 400 mais 520 mais 460 mais 380 mais 400 mais 240, dividido pelo número de parcelas, que são seis. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, dividido por 6, somando tudo, nós vamos obter 400 também. Ok? Somando todos esses valores e dividindo por 6, nós vamos ter 400. Veja, só com a moda você já mata aqui. Ó. A B você já. Uma moda é a primeira que ele quer, então não pode ser 380, tem que ser 400, que a moda é 400. Já mata a letra B, já risca, já elimina, né? A letra C também elimina. Você fica somente com a e a D. Como a moda foi 400 e a média também deu 400, que é o somatório de tudo isso aqui, ó, dividido por 6, dá 400. Então, obviamente que o nosso gabarito tem que ser a letra A, né? Mas eu vou mostrar como é que calcula também a mediana. Ele pediu a moda, mediana, né? A média, mediana. Que é importante você saber como é que você calcula a mediana
numa série de dados. Veja, a mediana, para você calcular a mediana, é preciso que você coloque os dados da amostra em ordem crescente. Tá legal? Em ordem crescente. Veja, aqui nós temos uma amostra que é, que é par. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ou seja, então, são seis números, não é par. Quando é média, veja, quando é a média, quando é par, para você calcular a mediana, primeiro você coloca na ordem crescente, do menor para o maior. 240, 380, veja, eu organizei. Primeiro o menor, 240, depois 380, ok? Depois 400, depois 400, depois 520, depois 460, 380. Coloquei na ordem crescente, ok? Para você calcular a mediana, você tem que fazer isso. Colocou na ordem crescente, então agora nós vamos calcular a mediana. Veja bem, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos calcular a mediana. Veja, como aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, a mediana vai ser a média dos termos centrais. Ó. Veja aqui, ó. Vai ser isso aqui, a mediana. Ó. A média desses dois valores aqui. Ó. Tá vendo? Fica dois valores para cá, para a esquerda, e dois valores para a direita. Por quê? Porque a nossa amostra aqui, os dados, são seis valores. Se fosse, e é par, são seis, né? Se fosse ímpar, a mediana seria o termo central. Se fosse ímpar, seria o termo central. Como é par, então você tem que primeiro colocar em ordem crescente, senão você erra, depois calcular a média dos termos central, quando é par. Então, seria 400 mais 400, né? Então, aqui seria 400 mais 400, né? Seria 400, né? Vou escrever aqui, a letra não é muito boa. 400 mais 400. Deixa eu apagar aqui. Seria, vamos lá. Seria o seguinte: 400 mais 400 seria 800. Ok, pessoal? 800, né? Vamos botar aqui bonitinho, 800. 800 seria o total, 800. Dividido por 2, né? Dividido por 2. É a média dos termos centrais. Dividido por 2, ok? Seria dividido por 2 também, que é igual, que é igual a simplesmente 400. Concorda comigo? 400, ok, pessoal? Então, seria também 400. Ou seja, a moda, a média e a mediana é tudo 400. Portanto, o nosso gabarito seria aqui a letra, seria não, é a letra A. Ok? Bem tranquilo, né, pessoal? Bem tranquilo. Ok? Então, vamos continuar com, vamos fazer mais uma questão. Vamos fazer mais uma questão. Vamos para a próxima questão, pessoal. Então, nós vamos para a quarta questão. Vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui. Já ficou entendido como é que você calcula a média quando numa amostra de números pares, né? Que são pares. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Bom, essa caiu na banca MS Concurso de Santana de Parnaíba, em São Paulo. Em uma escola trabalham cinco guardas municipais. São eles Enoque, Asal, Elias, Dinamérico e Celso, e Célio. Sabendo que a forma de trabalho nessa escola é um trio, pergunta-se quantos trios distintos podemos formar com esse grupo de cinco guardas municipais. Veja, como são três, só pode trabalhar em trio. Se eu pegar qualquer um desses três aqui, Enoque, Asal e Elias, ok? E eu colocar nessa ordem que está aqui, Enoque, Asal e Elias, pode ser um. Mas se eu trocar aqui Elias para primeiro,
depois Enoque, depois Azal, não muda nada, continua os mesmos três, correto? Então, quando a ordem não altera, não muda o resultado, então esse caso é um caso de combinação simples, ok? Combinação simples. É análise combinatória, combinação simples. Agora, se quando você muda a ordem, altera o resultado, é um caso de arranjo simples. Isso é importante, viu? Quando não altera, né? Tanto faz você mudar primeiro esse, ou esse, passa Elias, depois Enoque, depois Azal. Não altera nada, então é um caso de combinação simples. Ok? Se alterar, é um caso de arranjo simples, em análise combinatória. Beleza. Então, ele tem cinco guardas e formar em trios, só pode trabalhar em trio. Então, é uma combinação de N elementos tomados P a P, onde é N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Quem são os números de elementos? 5. Quem são o P? Nós aqui, ó, 3. Combinação de 5 elementos tomados 3 a 3. Então, fica 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3, que é N menos P. Então, nós temos combinação 5, 3 a 3, 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial. Então, tenho combinação 5, 3 a 3, fica 5 fatorial, eu vou levar até 3 fatorial. Por quê? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas só que aqui eu tenho 3 fatorial. Então, eu levo até 3 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Correto? Por quê? Porque aí embaixo eu tenho 3 fatorial, eu elimino. Né? Então, aqui eu tenho 2 fatorial, que é 2 vezes 1, é 2. E 3 fatorial, eu vou repetir. Vou eliminar pelo de cima. 3 fatorial, 3 em cima, 3 embaixo. Pronto. Então, fica 5 vezes 4, 20, dividido por 2, que é igual a 10. Ok? Tranquilo, pessoal. 5 fatorial, você vai de 5 até 1. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que eu tenho 3 fatorial aqui, ó, então eu vou até 3 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3 fatorial. Tá? Repito o 3 fatorial embaixo. 2 fatorial é 2 vezes 1 é 2. Eliminei 3, 3, 3 fatorial, 3 fatorial. 5 vezes 4, 20, dividido por 2, portanto, 20 por 2 é igual a 10. O nosso gabarito é a letra D. Ok, pessoal? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Vamos para a próxima, então. Quinta questão. A quinta questão é uma questão bem simples que caiu também na banca MS, concurso. Diz, Santana do. Aqui está errado, Santana do Ipanema, de Parnaíba, São Paulo, ok? Beleza? Mas é Santana de Parnaíba, São Paulo. Em uma prova do concurso público para a Guarda Municipal, em Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo, havia 7 questões de raciocínio lógico, todas de verdadeiro ou falso. De quantas formas, ao máximo, uma pessoa poderá responder essa prova? Veja só, são 7 questões. 7 questões. Então, você só tem duas possibilidades, ou verdadeiro ou falso. Como são duas possibilidades, verdadeiro ou falso, e são 7 questões. Então, aqui é uma questão de que a gente vai aplicar o princípio fundamental da contagem. Ok? Veja, são 7 questões e só tem duas possibilidades, ou verdadeiro ou falso. Então, eu tenho 2 elevado a 7. 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 é 2, 7 vezes multiplicado, 7 fatores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então dá 128. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128. Portanto, bem simples a questão, né, pessoal? Cuidado para você não fazer. Ele bota aqui ó, de propósito 49. Cuidado para não fazer. 7 questões são duas possibilidades. 7 ao quadrado, 49. Cuidado. Não, não, não. São 7 questões com duas possibilidades. Portanto, é 2 elevado a 7, que é igual a 128. O nosso gabarito é a letra A. Ok, pessoal?
Bem tranquila essa questão, né? Vamos para a sexta questão. Veja, essa questão caiu na Universidade de Rio Verde, em Goiás. A Superintendência Regional da Polícia Civil de uma determinada região do Estado é formada por 7 delegados e 6 oficiais. Veja, ela é formada por 7 delegados e 6 oficiais. Para compor uma comissão, a Superintendência Geral pretende organizar uma comissão de 7 pessoas com 3 delegados e 4 oficiais. Olha, uma comissão com 7 pessoas, 3 delegados e 4 oficiais. Quantas comissões possíveis podem ser formadas? Isso é uma questão, olha, corriqueira, muito, cai muito em concurso esse tipo de questão. Ok? Vamos lá, vou mostrar aqui, pessoal, como foi que eu fiz. Vou explicar para vocês. Veja, a comissão tem 7 pessoas, 3 delegados e 4 oficiais. É assim que ele quer. Veja, isso é um caso de combinação, né? Combinação simples, né? Análise combinatória, combinação simples. Nós temos aqui que a região regional Polícia Civil Regional do Estado é formada por 7 delegados e 6 oficiais. Cuidado para não pegar 7 mais 6, 13 e fazer combinação de 13, 7 a 7. Não é assim. E não é assim. Você tem 7 delegados e 6 oficiais. Então, você tem uma combinação de 7 delegados para 3 delegados, aqui, ó, 3 delegados, e 6 oficiais para 4 oficiais. É assim que vai ser feito, tá legal? Então, nós vamos fazer combinação de NPAP, né, vezes combinação de NPAP. A fórmula é essa, que eu já mostrei lá na outra questão, na questão anterior, N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial, né? Repete aqui a mesma coisa. Então, nós temos combinação de 7, 3 a 3, porque nós temos 7 delegados e queremos uma comissão com 3 delegados, aqui, ó, 3 delegados, vezes a combinação de 6, 4 a 4, porque nós temos 6 oficiais e queremos uma comissão com 4 oficiais. Então, fica a combinação 7, 3 a 3, vezes a combinação de 6, 4 a 4. Perceba que se você somar 4 mais 3 aqui é 7, exatamente o total que ele quer de pessoas na comissão. Ok? Pronto. Então, agora é só a gente colocar na fórmula aqui, ó. Combinação 7, 3 a 3 é 7 fatorial sobre 3 fatorial, 7 menos 3 fatorial, que é n menos p, ok? Vezes 6 fatorial, 6 menos 4 fatorial, vezes 4 fatorial, ok? Aí nós temos aqui, ó, bem tranquilo. 7 fatorial, 7 menos 3, 4, 3 fatorial. 6 fatorial, 6 menos 4, 2 fatorial, 4 fatorial, ok? 7 fatorial, eu tenho 4 fatorial. Então, 7 fatorial eu vou até 4. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Por quê? Porque eu tenho 4 embaixo para eu eliminar. Ok? Então, 4 fatorial, eu vou eliminar esse 4 fatorial por esse 4 fatorial. Fica só 3 fatorial. Ok? Muito bem. Beleza. Aqui eu tenho 6 fatorial e eu tenho 4 fatorial. Então, eu vou até 4 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Para eliminar com esse 4 de baixo. 4 fatorial, 4 fatorial. Fica 2 fatorial. Então, eu tenho agora 6 vezes 6 vezes 5, né? Dividido por 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que só é 3 vezes 2. Porque 1 vai ficar a mesma coisa. 3 vezes 2. Ok. Então, aqui 3 vezes 2 é 6, eu elimino por 6. Aqui eu elimino por 6. Por 3 vezes 2, que também é 6. Fica só 7 vezes 6, 35. E aqui, eu eliminando 4 por 4 fatorial, fica 6 vezes 5, né? E 2 fatorial, que é 2 vezes 1, 2. 6 vezes 5 é 30. Dividido por 2 é 15. Portanto, eu vou ter 35, 7 vezes 5, 35, vezes 6. 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. 35 vezes 15, 525. Portanto, o nosso gabarito aí, ó, é a letra, pessoal. A letra A, né? Bem tranquila essa questão, né?
Agora, pessoal, é uma questão. Aliás, todas essas questões, você que está se preparando para concurso, pessoal, olha, isso não cai, isso despenca, né, nos concursos, esse tipo de questão, tá? Esses são os conteúdos que muito abordado, tá, na, em concurso, tá ok? Então, pessoal, tá aí nossa aula de hoje. Se você gostou, deixe seu like, né? Acione o sininho para receber novas notificações. Compartilhe nosso vídeo, né? Para fortalecer nosso canal. E um abraço e até a próxima, se Deus quiser.